Amém, glória a Deus, aleluia, que maravilha, Jesus está vivo. Repita comigo essa frase, diga: o meu Jesus está vivo. Pode ser mais forte, diga: o meu Jesus está vivo. Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu quero rapidamente trazer aqui uma palavra de Deus a todos nós, sobre esse texto que nós acabamos de ler. 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao 28. Olha, todos nós sabemos biblicamente que foi o próprio Cristo quem instituiu a ceia. Não foi outra pessoa qualquer, o próprio Cristo institui a ceia e dá ordem para que enquanto Ele não voltar, nós não paremos com esta celebração. Amém? E Ele fez isso com o objetivo de que deveríamos permanecer firmes na fé. Jesus diz: olha, vocês devem celebrar a ceia para pelo menos 3 razões. A primeira, para vocês lembrarem do sacrifício de Jesus, do meu sacrifício, disse Jesus. A segunda, anunciar o evangelho é por conta de vocês. Amém. Está lembrando aí da morte de Jesus? Amém? Jesus morreu, não está morto, evidentemente. Ele ressuscitou, e a nossa vitória é na ressurreição dele que a gente tem a garantia. Ele ressuscitou, e a Bíblia diz que subiu ao céu, está à destra do Pai e intercede por nós. E ele ainda fez uma promessa, diz: eu vou para o meu Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo Consolador, que ficará com vocês até a consumação do século. Então, primeira coisa, a ceia serve para lembrarmos do sacrifício de Jesus. Segundo, me lembrar mesmo, que sou eu, você se lembrar que é você, que somos nós, que devemos anunciar as boas novas, anunciar o evangelho. Amém? O evangelho é poder de Deus para a salvação, diz ele próprio, tanto do judeu como do grego, e todos quanto ouvirem e receberem na sua vida, o evangelho é poderoso, é poder de Deus para salvar. Não basta ouvir apenas, é claro. Quem crer e for batizado será salvo. O evangelho é para a gente anunciar, e quem faz isso não é o Espírito Santo, não é Deus, não são os anjos, somos nós, eu e você. Diga para quem está mais ou menos perto de você, diz: nós não podemos esquecer disso. Diz: é para isso que a ceia foi proposta por Jesus, para isso, para a gente não esquecer do sacrifício de Jesus e também da missão que Ele nos deu de pregar o evangelho. E em terceiro lugar, a celebração da ceia foi ordenada por Jesus para nós lembrarmos que Ele voltará para arrebatar a sua igreja. Agora você diz: glória a Deus. Então, baseado aí nesse texto, para todos nós que celebramos a ceia do Senhor hoje, é importante compreendermos o verdadeiro significado dessa reunião, e assim também podermos usufruir de todos os benefícios que ela traz. Esse culto é um culto para a gente relembrar disso, mas aqui tem benefícios que certamente nos renovarão as forças. A celebração da ceia, nós falamos aqui há pouco, ela tem alguns pontos importantes também, como coragem para enfrentar as lutas. Quantas traições nós enfrentamos, quantas situações adversas. Nós temos que ter o exemplo da humildade, que Jesus mesmo, sendo o Senhor, Ele pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Mas nos dá também a lição do perdão, quando Ele, mesmo sabendo que Judas o trairia, Ele chega aos pés de Judas, lava os seus pés, enxuga, e logo após Ele pega um bocado de pão e entrega nas mãos de Judas, por conta de uma tradição que dizia que o anfitrião deveria pegar um pouco de comida e oferecer para um dos seus convidados. Aleluia. Você pode até pensar: mas Jesus,
Ele usou de hipocrisia? Não. Jesus amou Judas até a última hora. Oh, aleluia! Assim como Ele me ama e te ama também, Ele amou os seus discípulos até o fim, assim diz a sua palavra. E aqui hoje, baseado nesse texto, os olhos de cada um de nós, no momento da ceia, ou no momento de refletirmos sobre a ceia, devem olhar cuidadosamente para pelo menos 5 direções. No momento da ceia, eu preciso olhar pelo menos em 5 direções. Levante a sua mão assim aberta, para você não esquecer. 5 direções. Quais, pastor? Se eu olhar para essas 5 direções, eu vou usufruir desse momento de uma forma muito especial. Porque talvez eu estou muito focado num detalhe e posso me esquecer de alguns outros. Eu gostaria de rapidamente falar com vocês sobre essas 5 direções em que eu devo olhar no momento da ceia. Claro que vai ser olhando assim? Não, talvez não, mas olhando com os olhos espirituais, com a mente, com o coração voltado, com a fé em Cristo. Eu devo olhar para cima. Por quê, pastor, que eu devo olhar para cima? Porque Jesus fez questão de escrever, e Paulo também escreve aqui, tendo dado graças. Essas palavras nos conduzem a olharmos para cima. Quando a gente dá graça, a gente fala com o Pai. Lembra da oração do Pai Nosso, que nós oramos? Diz, Pai Nosso que está nos céus. Levante a sua mão e diga, meu Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Digo, venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí quando a gente vai pedir o pão nosso de cada dia, nós estamos falando com o nosso Pai. Nós dizemos, Pai, nos dá o pão nosso de hoje, de cada dia, né? O pão tem urgência, oh glória a Deus. Diga, o pão é urgente. Mais forte, diga, o pão é urgente. Isso para o físico e para o espírito. O nosso espírito precisa se alimentar. Oh, aleluia, glória a Jesus. Bendito seja o santo nome do Senhor. O corpo precisa de se alimentar, sim. Normalmente mais de 2 vezes por dia. E o nosso espírito, ele precisa de alimento. Você está cuidando dessa peça preciosa, essa parte de Deus na sua vida, alimentando o espírito? Então, ao olhar para cima, a gente está expressando uma forma de gratidão. Eu olho para cima no sentido também de ser grato a Deus. O que é gratidão, pastor? Gratidão porque Ele proveu o caminho, ser grato, agradecido, porque o Senhor proveu o caminho para sairmos da escravidão do pecado. E esta saída, ela está assegurada no corpo e no sangue de Jesus, que são simbolizados aqui pelo pão e pelo vinho. Então, ao olhar para cima, espiritualmente falando, eu estou apresentando a minha gratidão a Deus, por ter saído de uma vida de escravidão do pecado. Você fala, peraí pastor, a gente não peca mais não? Sim, nós pecamos continuamente. Só tem uma coisa, a Bíblia diz que aquele que permanece, ou que tem prazer no pecado, esse Deus não tem alegria com ele. Se você diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, a Bíblia diz que está em treva. Estou falando você, mas nós. Mas a Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores, mas se esse pecador for temente a Deus, a esse ele ouve. Aleluia. Então, a gratidão é da saída da escravidão do pecado para uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Aleluia. Devo também olhar para trás. Eu estou olhando para cima, agora olhando para trás. Olhar para trás aí nos finais dos versículos 24 e 25. Jesus diz, fazei isto em memória de mim. Olhar para trás estabelece entre nós um motivo comum. Qual, pastor? Qual que é esse motivo? Nós estamos hoje aqui,
mas um dia estaremos na eternidade com o Senhor. Esse tempo que só a eternidade saberá quantos anos, quantos séculos, desse momento em que nós estamos aqui, para o momento que estaremos na glória, nós não sabemos quanto tempo isso vai durar, vai demorar, mas nós temos a certeza pela palavra de Deus ao olharmos para trás, quando Jesus disse fazer isto o que? Esta celebração em memória de mim, aleluia. Isto nos une agora desse momento com o futuro que nós estamos esperando. Você tem alegria por isso? Deixa o Espírito Santo te alegrar. Tem muita gente que já perdeu a alegria de falar do céu. Recebe na sua vida a alegria das coisas dos céus. Aleluia! Então esse momento de olhar para trás, a gente está aqui hoje falando, e alguns com medo de doenças, de males, mas eu quero te dizer que este momento também está ligado ao momento em que nós estaremos para sempre com o Senhor, baseado nesta celebração que nós estamos fazendo nesta noite. Oh glória! Olha, ocorreu um fato no passado, e você me diz, que fato é esse, pastor? Eu vou só te lembrar, a morte de Cristo no Calvário. Eu anotei aqui para dizer para você e para mim também, não podemos permitir que esta lembrança de Cristo na cruz se apague da nossa mente. Vou repetir, eu e você não podemos permitir, pastor, estou ficando velho, estou ficando esquecido. Pode ficar velho, pode ficar do jeito que for, mas em nome de Jesus não permita que a lembrança de um Cristo, do Filho de Deus na cruz do Calvário, se apague da sua visão, da sua mente, porque é isto que nos garante, esse fato nos garante. E o profeta Isaías, no capítulo 53 e no versículo 5, traz um retrato disso que nós não podemos esquecer. Isaías 53, versículo 5. Para colocar aí. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você quer aplaudir, dizendo glória a Jesus? Diga obrigado, Senhor. Isso aí é o que nos move, meu irmão. Quando olhamos para trás, isso nos une ao futuro maravilhoso que o Senhor estabeleceu, que está preparado para cada um de nós. Quando no versículo de número 26, ele nos dá também a ordenança de olharmos ao nosso redor. Versículo 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Olhar ao meu redor é algo que eu necessito fazer, e eu preciso de renovar essas forças, esses conceitos aqui no momento da ceia do Senhor, porque todas as vezes que nós nos reunimos para comer o pão e beber o vinho, é para a gente lembrar disso, de olhar ao nosso redor. Esse versículo nos leva a olhar ao redor, e com iniciativa também, não é só olhar e deixar para lá, e anunciar o evangelho àqueles que estão à nossa volta. Aleluia. É em casa, pastor, na família, vai falando de Jesus, fale do evangelho. Jesus Cristo é o poder de Deus que liberta o homem, a mulher do pecado. Jesus Cristo veio para salvar o que estava perdido. A vinda de Jesus não foi para ficar na história como um mártir, não, ele veio para salvar, para perdoar pecados. Levante a sua mão, glorifique a ele. Deixa o Espírito Santo te renovar nesta hora. Muitos ao nosso redor estão perecendo porque lhes faltam esse conhecimento de segurança. Quantas pessoas oprimidas, deprimidas, quantas pessoas com ansiedade, com depressão, com doenças psicossomáticas causadas pela desesperança. Meu Deus, eu estou ficando velho. Eu estou hoje com 58 anos de idade. Eu tenho certeza que já vivi mais do que eu viverei, mesmo que tudo aconteça. Mas eu sei de uma coisa: eu não temo o final, porque eu tenho a esperança no Senhor. E Jesus quer que eu e você tenhamos isso.
mas aqueles que estão à nossa volta também. Você já falou de Jesus Cristo hoje para alguém? Aleluia. Devemos olhar ao nosso redor. Jesus diz que somos o sal da terra. Será por que ele disse isso? Por qual razão? Se eu perguntasse a você, por qual razão Jesus nos chamou de sal da terra? É para que as pessoas olhem para nós e desejem a água da vida que é Jesus. O sal naturalmente inspira desejo de beber a água. E eu e você, como sal da terra, precisamos inspirar as pessoas a desejarem a água da vida que é Jesus Cristo. Oh, aleluia! Mas nós também devemos olhar para frente. Versículo 26 também diz: anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Como filhos e filhas de Deus, nós devemos, sempre que nos reunirmos, estar desejosos de contemplar o Senhor Jesus voltando sobre as nuvens. Aleluia. A gente fala disso, parece ser um negócio tão distante. Ei, meu irmão, minha irmã, Jesus está voltando a qualquer momento. Aleluia. Oh, aleluia. Jesus vai voltar para arrebatar o seu povo. E nós precisamos olhar para frente, porque devemos, ao participar da ceia do Senhor, como vamos fazer hoje, com os nossos olhos espirituais voltados para o futuro, para o estabelecimento do reino de glória de Cristo, para que o dia em que iremos nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo seja de fato um momento espetacular na vida de todos nós. A Bíblia diz que o último inimigo a ser tragado será a morte. A gente teme a morte, não adianta. A gente deve ter segurança em Deus para não temer o futuro, porque a morte é apenas uma passagem para lá, para a eternidade com Cristo. E quem tem esperança, quem tem Jesus, está olhando para frente. A morte é logo ali, mas eu estou olhando além da morte. E no momento da ceia, Jesus, antes uma noite de ir para a cruz, ele estava olhando para o futuro. Você pode erguer a sua mão e glorificar o nome de Jesus? Mas também esse texto nos leva a olharmos para dentro de nós. Este aqui é o momento de fazermos uma inspeção no coração. Hoje é momento de olharmos para dentro de nós. Como que a gente, olha para cá por favor, como que a gente às vezes se precipita ao olhar para a vida do outro, para emitir um juízo para alguém. E eu trago esta palavra de Deus para mim e para você. Devemos olhar para dentro de nós, olhar com cuidado, com discernimento. Será que estamos vivendo como cidadãos do reino de Deus na terra? Será que eu estou vivendo em paz e comunhão com os meus irmãos, com a minha família, com os amigos? Eu vou ler aqui uma rápida ilustração. Quero que você preste atenção. Aos 6 anos de idade, uma criança ganhou de presente um caminhão daquele modelo de bombeiros. Esse caminhão era todo de madeira, inclusive as 12 miniaturas de bombeiro que acompanhavam o caminhão de brinquedo, os quais, os bonequinhos, com facilidade, o menino podia encaixá-los e retirá-los da cabine da carroceria quando quisesse. Na cabine havia espaço apenas para 2 bonecos e os outros ficavam na carroceria. No dia seguinte, o menino pôs nome em cada um dos bonecos. Claro, o nome dele era um que fora colocado num daqueles bonecos. Seus irmãos e coleguinhas da vizinhança passaram a ser o nome dos outros. Os amigos mais chegados tinham o direito de passear com ele na cabine.
Ele ia substituindo os amiguinhos mais chegados. Olha, hoje você vai comigo aqui na cabine do caminhão de bombeiro. Isso variava conforme o que acontecia entre eles. Sabe aquelas briguinhas, aqueles desentendimentos? Está aqui na cabine, deu a briguinha, carroceria, e vinha outro para o seu lugar. Um dia, um dos seus amiguinhos o magoou muito. Ele ficou extremamente chateado. Então o menino resolveu retirá-lo da carroceria. Cavou um buraco próximo ao pé de abacate e depois o enterrou ali mesmo. Passaram dias, choveu, fez sol, ventos, etc. O menino se esqueceu daquele boneco debaixo da terra que ele havia deixado. Mas num certo dia, quando resolveu brincar novamente com o caminhão e os bonecos, pôs todos os dois da cabine na carroceria, mas faltava um. Aí ele lembrou-se de onde o havia deixado. Foi atrás dele. Ele ainda estava lá, mas não era mais o mesmo. O que poderia fazer por ele agora? A tinta havia soltado de algumas partes do seu rosto e do seu corpo. Aquele boneco estava bastante desfigurado. Então o menino ficou muito triste. Limpou-o quanto pôde, mas pouco adiantou. Já que não podia recuperá-lo totalmente, resolveu colocá-lo ao seu lado na cabine do caminhãozinho de brinquedo, pois havia feito muito empenho para reconciliar-se com seu amiguinho. Não poderíamos ter melhor momento para fazermos um cuidadoso exame em nossos corações e verificarmos se existe algum espaço vazio nele. Quem sabe a ausência de uma pessoa que anteriormente estava bem próxima a você e agora está longe, está esquecido. Pode ser que a causa ou a razão de as termos longe hoje seja porque a magoamos um dia, porque a enterramos no subsolo da nossa mente, ou porque a deixamos bastante tempo enlameada e suja. E o nosso relacionamento com Deus foi afetado por alguma coisa? Mas ao arrependermos pelo que fizermos, nós precisamos agir rapidamente, fazendo alguma coisa para que, ao olharmos para o nosso interior, possamos olhar com tranquilidade. Você me diz, pastor, o que fazer agora? Será que vale a pena desistir? Não vale a pena desistir, sabe por quê? Porque nós nunca devemos de forma alguma tentar esquecer aquilo que nos distanciou da nossa família, do nosso amigo, do nosso irmão e do nosso Deus. Eu sei que o Espírito Santo está trazendo à sua mente aí algum vazio que por acaso exista no seu coração. E a respeito da nossa comunhão com Deus, é da mesma forma. Não vamos esquecer daquilo que nós magoamos alguém, a um familiar, a um amigo, a um colega de trabalho e até mesmo ao Senhor nosso Deus. Devemos fazer como aquele menino fez, empenhar todos os nossos esforços para nos reconciliarmos com as pessoas da nossa família, com os nossos amigos e principalmente com o nosso Deus. Pois por meio do arrependimento poderemos recolocar essas pessoas, um familiar, um amigo e até o próprio Deus, novamente na cabine do nosso coração para andar lado a lado com a gente. Feche os seus olhos, aleluia. Nas lições que Jesus nos dá nesta noite, através da celebração da ceia,
O perdão é sem dúvida uma das atitudes essenciais para viver em paz com o Senhor. Se você tem mágoa de alguém, se você foi magoado por alguém, se você está triste com alguém, vá até onde você permitiu que acontecesse isso, o mesmo que não tenha sido da sua vontade. Encontre novamente esta pessoa e o traga de volta para o seu coração. Devemos olhar para cima, devemos olhar para os lados, devemos olhar para trás, mas devemos olhar para dentro de nós. Aleluia. Tem alguém que está percebendo o que o Espírito Santo quer fazer no coração? Deixa Ele trabalhar na sua mente. Aleluia. Faça como aquele menino, volte lá onde você teoricamente sepultou alguém, colocou no esquecimento, diz: aqui eu ponho uma pedra em cima, não quero saber mais. Volte lá. Vale a pena você resgatar para dentro da cabine do seu coração pessoas que se afastaram de você. E quem sabe o próprio Deus que não encontra lugar. E Jesus está dizendo nesta noite: eu estou à porta e bato. Se você abrir o coração, eu entrarei com você e cearei com você e você comigo. No momento da celebração da ceia, você tem essa oportunidade de recomeçar na sua vida espiritual, de ter um recomeço com Deus de forma brilhante. Aleluia. Você vai receber em suas mãos aí a ceia do Senhor, o pão e o vinho. Aleluia. Ao pegar esses elementos, faça um olhar introspectivo aí. Olhe para dentro de você. Reconheçamos que nós não somos dignos da presença de Deus, mas Ele quis. Alguém questionou por que Deus havia escolhido a nação de Israel para ser o seu povo. E Ele disse: porque eu quis escolher eles. Agora erga a sua mão, deixa eu falar uma palavra poderosa. Deus quis escolher você. Ele quis, não é porque eu e você somos melhores do que ninguém, é porque Ele quis. Ele olhou para a gente e disse: eu quero você, como Ele olhou para todos. A questão que muitos não ouviram, não deram ouvido à voz do Senhor, mas eu e você estamos aqui para dizer: Senhor, obrigado por teres me chamado, por me aceitares, Senhor, como teu povo. Aleluia. Podem servir a igreja. Fiquem em pé, por favor, quem é batizado nas águas, que está em comunhão com Cristo e com a igreja. Você vai receber o pão e o vinho juntos. Que depois que eu der a palavra de ordem aqui, nós todos cearemos juntos. Podem servir, minhas irmãs, meus irmãos. Foi preparado tudo com muito carinho, toda essa mesa bonita, todos esses elementos da ceia. Pessoas estiveram aqui à tarde preparando para que você pudesse usufruir desse momento com alegria, com a